sobre o endereço. O endereço é primordial para o Google, para que ele entenda que você realmente é uma empresa, para que ele entenda que você existe, que você não é uma empresa fantasma. Então, ele precisa desse endereço cadastrado da forma correta. E, inclusive, isso vai ajudar a gente a pedir a verificação do Google, que a gente vê logo depois dessa aula aqui. A verificação é uma das últimas questões que eu peço, tá? Tô pedindo para que você faça. Então, primeiro, vai preencher tudo que eu te ensinei até aqui. E agora, nós vamos para a parte da verificação. E aí, tem a conexão com o endereço, tá bem? Por que isso? Porque quando a gente pode, por exemplo, não preencher nada e pedir a verificação e o Google entender, eu não sei se eu vou verificar essa empresa porque não tem informações relevantes ali. Então, o ideal é faça tudo que eu ensinei e depois peça verificação nesse momento aqui, tá bem? Se você atende home care e não tem um espaço físico, ou seja, não tem um endereço físico, você pode colocar o endereço da sua casa. Não quer dizer que você vai colocar esse endereço aparecendo lá, mas é para colocar a verificação, tá? Lá no início da nossa aula, eu mostrei para você como criava uma conta do Google, né? E nessa conta, eu disse que você poderia colocar ali, olha, eu atendo em um local público, então coloca, não, eu não atendo em um local público. Se você não atende, né, ou em um local público, você coloca não e depois a gente pede verificação. Agora, se você atende, você coloca já o seu endereço lá no início, como eu te ensinei, tá? Então, vamos voltar aqui, ainda em informações. E aqui, ó, tá vendo que o meu tá escrito sem local físico, apenas entregas e atendimento no local do cliente, ou seja, aqui seria um caso de home care, tá? Agora, para ajudar as pessoas que têm espaço, a gente ainda pode modificar aqui também, tá? Então, se você tem um espaço e preencheu lá o endereço, ele já vai estar preenchido aqui. Se você não tem um espaço, você deixa desse jeito, tá bom? Mas eu quero só exemplificar aqui. Eu venho aqui no lápis e o que eu te sinalizo, como eu disse lá no início, para fazer. Não coloque um endereço que você tem certeza, Marina, eu tenho esse local aqui, eu atendo há 500 anos aqui, eu tenho de qual endereço? Faça o seguinte, pega uma conta de água de luz e utilize o endereço que está na conta de água de luz exatamente como está. Porque um erro no endereço faz um problema danado e você não consiga a verificação, tá? Então, vamos começar aqui pelo CEP. Eu vou começar aqui, ó, eu peguei um modelo, aqui ó, 31, 140, 540. O estado é Minas Gerais, ó, ele já buscou meu endereço lá. Comece pelo CEP, tá? O estado Minas Gerais, a cidade Belo Horizonte. Peraí, deixa eu procurar aqui. Belo Horizonte. E aí você vai pegar e vai colocar a sua cidade. O bairro, eu vou colocar exatamente como está no meu endereço que tinha uma conta de água, tá? Silveira. E aqui eu vou colocar o meu endereço exatamente como está. Ilacir Pereira Lima, tá? Aí aqui eu coloco o meu número, tá? Ilacir Pereira Lima 195, isso é o endereço do meu escritório, inclusive. 195, tá? Se eu tiver uma sala, por exemplo, se eu tiver algum complemento, você pode colocar aqui em linha 2, por exemplo, sala 302, tá bem? E aí você pode colocar aqui sala. Ou se você tiver numa loja 01. Ou se você tiver numa, vamos colocar assim, tem um conjunto de sala 01. Você tem que colocar exatamente como vem na sua conta, tá? Aqui você tá no Brasil. Ok, pronto, confira o endereço, a setinha, ó, tá apontando aonde eu estou e vou aplicar. Pronto, ele vai dar um prazo aqui para fazer a aplicação. Perfeito, ele aplicou, o endereço tá aqui, ó, tá? O Ilacir Pereira Lima, tudo, conjunto 1 e o meu CEP, tá bem? Então, esse endereço, por mais que pareça simples o endereço, o preenchimento de um endereço, né? Eu já vi muitas pessoas não conseguirem verificar as contas,
porque às vezes coloca o CEP errado, ou coloca o número sem o número. Então aqui você tem que redobrar sua atenção. Eu sei que eu já disse lá no início, mas eu estou voltando e reafirmando isso aqui. Agora na próxima aula nós vamos verificar sobre a verificação do Google, como pedir a verificação da forma correta. Vamos lá.